Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia dessa semana, de 9 a 15 de março, trata do assunto da lua crescente chegando à lua cheia, que será um eclipse lunar. Mas antes, eu quero agradecer as pessoas que contribuíram, estão contribuindo com o nosso canal pelo Pix, tem sido assim de uma valia muito boa para a manutenção do canal. Então, quem quiser continuar contribuindo, aqueles novos contribuintes, tem aqui agora o código QR, que você pode fazer a sua contribuição, todo valor é bem-vindo e tem auxiliado verdadeiramente na manutenção e sustentabilidade do canal. Essa semana, por conta de um eclipse total da Lua, há sempre uma movimentação, até na própria mídia, com relação aos assuntos que causam um impacto. Então eu quero já de cara lhe tranquilizar que os eclipses lunares principalmente, eles acontecem com alguma frequência, 2, 4 vezes por ano e não causam assim grandes problemas. É um tempo que requer atenção, sem sombra de dúvidas, mas não é assim um assunto muito grandioso. Eu estou falando isso por quê? Porque recentemente, de uns tempos para cá, por conta das redes sociais, alguns temas astrológicos têm sido assim tratados de uma maneira assim meio exagerada em relação aos efeitos. Recentemente tivemos aí um alinhamento planetário e aí as pessoas me cobraram: puxa, mas você não falou nada do alinhamento planetário, tão raro, uma coisa assim tão comum, como se fosse uma raridade. Então eu quero dizer para você algumas coisas. Primeiro, não é uma raridade. Segundo, não era visível a olho nu para todos. E terceiro, os alinhamentos planetários, que é numa faixa de 120 graus, não quer dizer, como algumas imagens que foram transmitidas, um planetinha assim, um na sequência do outro, ligado ali no Sol. Isso não acontece. Então, a gente precisa ter, assim, eu procuro fazer uma astrologia com base concreta, assim, na realidade dos fatos e dos efeitos astrológicos que a gente tem com estudos mais aprofundados, uma coisa assim, procurando ter uma responsabilidade com as informações que eu trago para vocês aqui. Então, por isso que eu não fiquei falando de alinhamento planetário, dando notícia para coisas que não têm importância. Então, a base de todo o estudo é isso. Agora, nessa semana sim, cada dia tem seus aspectos, a sequência, a lua cresce, fica cheia em Virgem. Então, a lua cheia é um bom momento para a gente examinar, eu tenho dito isso, examinar as nossas emoções, como é que nós estamos do ponto de vista da lida com nossas próprias emoções, como é que a gente coloca para fora o nosso sentimento. O signo de Virgem é um signo de análise, é um signo de método, é um signo de sistema. Então, é excelente para esse tipo de momento, a gente examinar como é que nós estamos sentindo. E o eclipse, que dura poucos segundos, verdadeiramente o eclipse total, dura pouco tempo, graças a Deus, porque é um momento em que aquela energia luz da lua não está se apresentando para nós. Então é um momento onde o nosso próprio brilho emocional é que vai se sobrepor, que vai aparecer. Então eu vejo uma excelente oportunidade para a gente conhecer melhor o que nós estamos sentindo, como é que nós lidamos, às vezes, com movimentos emocionais que não são aqueles que a gente queria ter. Então, é importante fazer esse tipo de análise. Na prática da vida, no cotidiano, a vida profissional, a vida pessoal, a lua cheia sempre inclina as pessoas a agir de uma forma menos racional, de uma forma mais emocional. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque existe um âmbito da vida da gente que as decisões, as ações e os movimentos devem ser com base na racionalidade. E naturalmente existe uma parte de expressão afetiva e emocional que trabalha no campo das emoções. Então, nessa semana há um predomínio do efeito emocional sobre nossos movimentos, decisões e tudo aquilo que a gente fizer falar, principalmente a expressão verbal. Temos que lembrar que Vênus está retrógrado e até o dia 12 de abril, e a retrogradação de Vênus traz um momento de revisão de valores,
não apenas valores monetários, financeiros, mas valores em geral, revisão do ponto de vista do nosso comportamento em termos de relacionamentos. Então, revisão de relacionamentos, relacionamentos sociais, relacionamentos afetivos, um tempo bom para isso. Junto com essa lua cheia, a gente pode se dar conta de aspectos dos nossos relacionamentos e da nossa relação com valores que não estavam sendo claramente considerados. E isso me parece uma oportunidade, mais uma oportunidade para que a gente se direcione num sentido melhor das nossas decisões e das nossas ações. De um outro lado, nós teremos, lá no dia 15, no sábado que vem, Mercúrio vai iniciar um movimento retrógrado. Então, essa retrogradação, até o dia 7 de abril, nós teremos Mercúrio e Vênus retrógrado. Porque Vênus vai até dia 12 e Mercúrio vai de 15 de março a 7 de abril. Então, teremos aí um período com uma duplicidade de planetas muito próximos, retrógrados, e isso requer de nós atenção. Não adianta querer forçar a barra para que as coisas tenham um andamento, num ritmo que a gente quer, porque é um tempo de revisão, de reposicionamento. Se você está precisando se reposicionar, está precisando se recolocar, é um tempo bom, né? Porque da mesma maneira que eu falei agora há pouco das redes sociais, às vezes nas redes sociais algumas pessoas colocam fenômenos relativamente corriqueiros como um grande problema, como se estivesse acontecendo uma situação que vai mudar o mundo. Não vai, né? Vamos ver se nós conseguimos, cada um de nós, mudar alguma coisa. Mas o mundo continua o seu curso natural. Então, ao longo dessa semana, a semana começa no dia 9 com a Lua em Câncer, passa por Leão, Virgem e chega então no dia 14, que é sexta-feira, a Lua cheia com o eclipse. Mas até lá a gente já vem sentindo essa força crescente e cheia da Lua, porque já de terça-feira em diante a Lua já tem uma força muito cheia. Então, nesse quadrante, nós temos o quadrante que é assim, eu saio, Câncer é o lar, a casa, a mãe, a família, e aí nós vamos adiante, vamos para a vida. Vamos seguir adiante, vamos nos expressar, vamos nos colocar. Então é tempo de se colocar, é tempo de se expressar, lembrando que estamos com Vênus retrógrado, revendo valores. Então não adianta eu querer me colocar novamente da mesma maneira. Por quê? Porque se não deu certo da outra vez, não vai dar certo dessa vez. Agora, se deu certo da outra vez, aí sim é hora de repetir. Então, a revisão, a análise, o que nós precisamos? Por que eu falo tudo isso? Porque nós temos cada dia mais que tomar consciência dos nossos atos, né? E, naturalmente, saber lidar com as consequências de cada ato que a gente toma. Então, de uma maneira geral, essa semana é uma semana muito boa para trabalhar a autoexpressão, para trabalhar a capacidade de fazer as coisas, a capacidade de tirar de dentro da gente, colocar para fora o que é preciso, o que é necessário e dar o andamento que estamos precisando nessa melhoria da nossa condição de trabalho, da nossa condição de relacionamento, da nossa condição de vida. Os aspectos astrológicos aqui da semana, eles são interessantes, porque Mercúrio faz uma conjunção com Vênus, já mostrando que eles vão estar numa espécie de um alinhamento para esses próximos dias. Isso traz o quê? Um encontro entre a razão, o pensamento e a comunicação com os valores, com a diplomacia, com a capacidade de compreensão. Mercúrio com Vênus permite que a gente tenha um bom entendimento entre as pessoas, entre nós, e um bom entendimento a respeito do que seja o necessário para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa fazer as coisas em parceria, em sociedade e para que a gente possa também trazer componentes mais pacíficos para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes e conduta. Ao mesmo tempo, o Sol, ao longo da semana, vai fazer uma conjunção com Saturno e depois um sextil com Urano. Ora, o que é isso? Saturno é estrutura. É estrutura, é contração, pode ser limitação. E Urano, o que é? Abertura, inovação, novidades. Então, nós teremos, assim,
oportunidades de fazer coisas novas de forma estruturada. Ou podemos sentir que há alguma restrição, alguma limitação em algo que estamos querendo fazer, porque nós precisamos inovar, nós precisamos trazer as coisas de uma maneira nova, diferenciada. Então veja, se você sentir uma resistência, é porque tem algo novo a ser colocado, tem algum componente que precisa ser alterado, que precisa ser melhorado, que precisa ser inovado, precisa ser diferenciado. Agora, se você encontra um caminho estruturado para as suas ações, é porque você já está nessa força da inovação e da diferenciação. São aspectos que podem muito bem ser trabalhados. E na sexta-feira, como eu falei, tem um eclipse e no sábado, dia 15, o Mercúrio retrógrado. Então esse finalzinho de semana eu vejo que é mais interessante para trabalhos internos, de análise, de estudos, meditação, trabalhos de natureza espiritual, vão funcionar melhor nesse final de semana. O mapa astrológico dessa lua cheia é bem interessante, porque vocês podem ver na base dele, né, uma concentração de planetas, né? E se a gente olhar assim, do Saturno, que está aqui 22 de Peixes, até o Marte 18 de Câncer, a gente está com esse alinhamento planetário, que é uma faixa de 120 graus. Isso indica o quê? Concentração, direcionamento. E quem está lá em cima? A lua cheia, mostrando um tempo de visão ampla de onde nós podemos chegar. Porque tudo depende também da nossa motivação. E a lua está intimamente ligada à motivação. Então, vamos examinar o quanto que nós estamos motivados em nos concentrar em um objetivo definido, claro, que a gente quer chegar. Então veja que interessante, né? Uma lua cheia, um eclipse em Virgem, eu estou falando para a gente examinar nossas emoções e agora eu trouxe um elemento de emoção que é a motivação. O quanto que você está motivado no seu trabalho, o quanto que você está motivado no seu relacionamento, o quanto você está motivado nas suas atividades sociais, filosóficas, religiosas, sejam quais for. Como é que está essa motivação? E qual o objetivo que você tem em cada área da sua vida? Então, olha, podemos fazer um trabalho virginiano de exame e análise com método bem preciso, assim, bem detalhado mesmo, para poder chegar a um resultado positivo. Então, eu quero aproveitar para convidar você, lembrar que nós estamos com um cupom, né, que chama Março, mas é Marco 10, que ele dá desconto em todos os produtos digitais, que são o mapa de carreira, o calendário Decisões com Astrologia, aquele que sincroniza com a agenda do Google, e também a Masterclass, que fala do ano astrológico como um todo. Todos esses produtos digitais com desconto você pode adquirir nos links que estão aqui na descrição. Mas eu vou fazer aqui um lançamento para você. Eu estou montando uma turma de supervisão de astrologia. Essa supervisão, um grupo limitado, definido de pessoas, não é aberto para todo mundo, é para um grupo de pessoas, vai ser no Zoom, 4 encontros para que a gente possa ter interação, trazer casos reais, de situações reais para que a gente examine astrologicamente. Esses encontros, eles têm um assunto definido. O primeiro, que vai ser em 7 de abril, é interpretação de mapa natal. O segundo, 14 de abril, trânsitos e progressões, a parte de previsão. Dia 23 de abril, revolução solar. E no dia 30 de abril, sinastria, que são mapas de relacionamento. Então você pode se candidatar, você vai ter que mandar um e-mail para mim no mauricio@bernes.com.br para se candidatar a compor essa equipe. Então vamos fazer um trabalho bem legal para aprimorar o nosso conhecimento, a nossa prática astrológica, porque as pessoas querem de nós respostas para que a gente auxilie as pessoas a caminharem na vida. Então vamos participar desse grupo, está aqui feito o convite.
E cada dia da semana tem a sua característica particular. No domingo já começamos, a força da Lua é crescente e os aspectos da Lua são muito bons. Então, antigamente tinha uma propaganda na televisão que dizia assim, um bom domingo. Exatamente, temos um domingo muito favorável para todas as atividades. Para quem trabalha vai ter resultado, né? Pode parecer assim, é depois do carnaval que começa, né? Podemos dizer que sim, porque realmente os aspectos são favoráveis, tanto para o lazer, entretenimento, como para atividades de trabalho profissionais, imóveis, né? Você está procurando um imóvel para morar, então, ou para negociar, tanto faz. Assuntos imobiliários estão favorecidos. Na segunda-feira já começa a força da lua cheia ao longo do dia, lá no meio para o final do dia. O aspecto aqui favorece a comunicação internacional, assuntos legais e também contratos, acordos. Dentro daquela revisão, né, a gente pode estar revendo, melhorando esses contratos, esses acordos que são feitos nesse período. Um dia também positivo para documentos, papéis, registros que a gente precisa fazer. Lembrando que como no dia 15 Mercúrio vai ficar retrógrado, a gente tem que aproveitar essa semana para lidar com essa parte mais burocrática, né? Principalmente de registros que a gente precise fazer. Na terça-feira, Mercúrio e Vênus fazem aquela conjunção que eu citei aqui anteriormente. Então, um dia favorável para conversas, reuniões, para estabelecer acordos, para rever contratos, para rever acordos. É um dia de comunicação fluida, de um bom entendimento entre as pessoas. Na quarta-feira, nós temos a conjunção do Sol com Saturno. Então, sentimos a força da resistência, a força da estruturação e, por vezes, da limitação, porque pode ser que a gente esteja querendo caminhar por segmentos, setores, por linhas que não estão favoráveis. Aí o Saturno segura. Ele segura para mostrar, olha, examine, veja se realmente você tem base suficiente para continuar nesse caminho. Então, nesse sentido, é um dia bastante favorável para planejamento, para avaliar risco das coisas. E, por um outro lado, é um dia muito positivo para lida com assuntos imobiliários, com assuntos de média e longa duração, estabelecimento de prazos largos que a gente precisa para fazer as coisas. Já na quinta-feira, já estamos na força da lua cheia do eclipse, né? Porque o eclipse é na sexta, mas é de madrugada, né? Então já na quinta a gente já está sentindo a energia do eclipse, exigindo da gente prudência. Temos um aspecto com Júpiter que requer o quê? Atenção para a gente não exagerar, não ir além do limite. Porque enquanto Saturno segurou, é sujeito a pessoa querer forçar a barra e aí gera algum tipo de explosão, vamos dizer assim. Então cuidado, atenção, cuidado com os assuntos legais, assuntos éticos, sabe? Evite confrontos, evite confronto, é melhor, porque nesse momento de lua cheia, o confronto é sujeito a transbordar e ir além da conta. Por um outro lado, na sexta-feira, que é o dia exato do eclipse, então ele é a 3 horas e 54 minutos aqui no horário de Brasília, é o horário do eclipse, 3h59, 54, aí depende do software que calcula. Então, é um dia que tem aspectos favoráveis, mas a gente se preserva por conta do eclipse, pelo menos até as 3, 4 horas da tarde. Né? Dali para frente a gente já sente uma força de abertura, de expansão, de inovação, de novidades. Então você pode se planejar, se organizar para, a partir do período da tarde, fazer alguma coisa de novo, de diferente e dar um novo impulso no seu dia a dia, nas coisas que estão precisando. No sábado, como eu falei de madrugada, o Mercúrio começa a retrogradação. Então os assuntos mercuriais merecem assim uma atenção. Tome cuidado com transportes, comunicação, lida com documentos, registros, memórias de computador, essas coisas, é melhor não mexer nessas coisas. E aproveitar mesmo o sábado para a sua meditação, para o seu trabalho espiritual, para o seu trabalho de desenvolvimento pessoal. Nesse sentido é que eu vejo que esse sábado é favorável. Então a gente tem uma semana rica de aspectos e eu convido você a aproveitar bem essa semana.